Carlos, eu estou acompanhando junto com a população, né, revoltada também com essa situação, essas viagens com muito gasto do presidente da República. Em 6 meses de mandato, já viajou para 12 lugares fora do Brasil e também já gastou, você falou em 7,6 milhões só em hospedagem, mas se a gente levar em consideração os gastos totais, são mais de 24 milhões de reais gastos nessas viagens. Deu mais de um mês de viagem. Então, eu já viajei bastante como repórter, né, quando trabalhei na iniciativa privada, conheci muitas embaixadas ao redor do mundo, são lugares com muita estrutura para receber um chefe de Estado. Então, conheci, por exemplo, essa última viagem do presidente Lula, que foi à Bélgica, Bruxelas, tem uma embaixada totalmente estruturada, e assim é no Japão, na China. Então, a prioridade é que os presidentes, nesse projeto de lei, se hospedem em embaixada, junto com a sua comitiva. Se a embaixada não tiver estrutura, aí sim. Mas o que a gente não pode deixar acontecer, por exemplo, é o que aconteceu na viagem quando o presidente Lula e a sua esposa, a primeira-dama, foram acompanhar a posse em Londres do rei e se hospedaram a menos de 3 quilômetros da Embaixada do Brasil em Londres. Ou seja, um desperdício, e alugou um andar inteiro ali para aquela situação, para aquela viagem. Ou seja, é uma afronta com os brasileiros, a gente está vivendo um momento bem difícil do nosso país, estamos nos recuperando aí da pandemia, e não é possível que a população assista a tudo isso e ache que está certo, né? O povo sabe que não está certo. Então, não é contra o presidente Lula, mas é a favor do Brasil e dos brasileiros e para reduzir os gastos. E nesse projeto de lei também deixa claro que o presidente, né, a comitiva do presidente tem que prestar contas num terminal específico da transparência para que se mostre tudo que foi gasto nas viagens. Não é só no Diário Oficial ou então com a lei de acesso à informação que o jornalista pode pedir e ter acesso ao gasto do cartão corporativo, da hospedagem, enfim. É um portal de transparência onde o cidadão possa saber especificamente nas viagens o quanto foi gasto. Eu acho que isso vai moralizar bastante, né, as próximas viagens do presidente Lula e dos próximos presidentes também. Muito bom. Deputada, e como é que está, como é que os deputados receberam esse projeto? Como é que está o comentário? Então, eu tive uma boa repercussão na mídia nacional, conversei já com alguns deputados, nós estamos em recesso, retornamos no início de agosto, e eu espero contar com a participação dos líderes, né, da bancada, do líder do PL na Câmara, para que esse projeto seja pautado. A gente ainda não sabe qual é o trâmite que ele vai seguir, alguns projetos eles passam por comissões, outros vão a plenário, e eu vou trabalhar para que ele seja aprovado sim, porque só são 6 meses agora do atual governo, imagine quantas viagens ainda não vão acontecer. A gente precisa moralizar, e não é demérito nenhum. Ou se hospedar numa embaixada, né, a embaixada tem estrutura para receber um chefe de Estado. Então, fazem jantares, como eu falei, eu conheci muitas embaixadas, elas têm segurança, elas têm toda a estrutura e não há nada demais em se hospedar em embaixada, ao contrário, eu acho que é até um privilégio para o embaixador que está ali receber, né, o chefe de Estado. Nós vamos estar acompanhando e a senhora pode estar mantendo essas informações para nós, que nós vamos estar passando.